Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos aqui falar sobre a Preta Gil, que é uma mulher que recentemente faleceu aqui no Brasil e que podemos dizer que é um retrato dessa sociedade que nós chamamos de pós-moderna. Seria o seguinte, uma sociedade que já entrou na mentalidade moderna e que já assimilou todos esses valores e que agora leva isso às últimas consequências. Então quer dizer que isso seria o pós-moderno e hoje nós queremos aqui fazer um comentário justamente para mostrar o perfil da pessoa e como que a sociedade inteira se identifica com essa pessoa e faz dela, de certa forma, uma referência para as pessoas imitarem, para as pessoas seguirem. Então é como se formasse ali, pela mídia, uma propaganda em torno desses mitos que vão se tornando mais ou menos como os santos da Igreja Católica. Então a Igreja canoniza aquelas pessoas para que elas sejam imitadas e para que aquelas pessoas sejam referência da sociedade. Então a mesma coisa a mídia vai fazer no sentido de que as pessoas considerem que essas pessoas são exemplos. Ou pelo menos que essas pessoas têm que ser exaltadas, têm que ser aplaudidas e não podem ser de forma alguma criticadas. Então, nosso comentário hoje aqui não é no sentido de falar mal da pessoa, mas de apresentar o problema que está em torno dessa civilização e colocar essa pessoa aí como um exemplo de alguém que é vítima, de certa forma, desse pensamento moderno, dessa civilização, dessa maneira de conceber uma sociedade que é completamente diferente daquilo que a sociedade cristã sempre fez e sempre incentivou. Então, quem foi essa mulher que é apresentada aí como Preta Gil? Bissexual, ou, como ela mesma dizia, pansexual, praticante do paganismo, que é religião que eles chamam de religiões afro, né, de tendência espiritista, e que morreu de câncer. Então são três aspectos que estão sobre ela como uma espécie de marca do nosso tempo. Porque quando as pessoas se dizem bissexuais ou pansexuais, na verdade é simplesmente alguém que não tem a graça de Deus e que se deixa levar por toda espécie de apetite da carne, que a gente chama de apetites da carne, ou seja, de tendências de buscar prazeres de todas as formas. Como elas recebem o incentivo da sociedade, então é assim que elas vão viver. Depois vão procurar recurso nessas religiões pagãs, porque justamente o modelo da sociedade hoje e a forma como a própria Igreja do Vaticano II desenvolveu o que ele chama de ecumenismo, facilita para essas pessoas o recurso a todas essas falsas religiões. E nós vamos ver que aquilo que ela praticou ali não está muito diferente do que as pessoas hoje em dia dizem que é o cristianismo ou mesmo o catolicismo. E por fim, o próprio câncer, que nós sabemos que é uma doença muito comum, cada vez mais comum, não deixa de ser outra coisa senão um resultado da maneira como as pessoas vivem, daquilo que elas se alimentam e daquilo que elas consomem. Então quer dizer que essa mulher, de certa forma, é alguém que foi prejudicada na alma, no corpo e na sua vida espiritual. Porque quando nós nos afastamos dos mandamentos de Deus e buscamos essa vida completamente desregrada, então aqui nós matamos a vida espiritual.
porque a pessoa começa a viver de uma forma puramente natural, buscando os prazeres, buscando a realização de uma vida natural que não tem nada a ver com aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós na perspectiva da salvação eterna. Depois a mesma coisa, quando a pessoa recorre a essas falsas religiões, como é o caso do candomblé, da umbanda, quimbanda e todas essas religiões pagãs, essas pessoas ficam aprisionadas pelo demônio e mesmo que elas não sejam totalmente possuídas pelo demônio ou por essas falsas entidades que na verdade são espíritos malignos, essas pessoas perdem esse recurso ao verdadeiro Deus. Então, mata também a vida da alma. E por fim, quando a pessoa, hoje em dia, consome normalmente os alimentos que são colocados na nossa mesa e consome, por exemplo, cigarros, outros vícios, outras coisas assim, então, claro que a pessoa vai acabar terminando com câncer. Então, não é só um projeto que existe hoje em dia de matar a nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus, mas é um projeto também de matar o corpo, de destruir o ser humano completo. Então, como eu disse, nós podemos criticar a pessoa sem perder o respeito e podemos também mostrar o problema que está em torno disso. E o que chama a atenção é justamente o quanto que a sociedade se comove em torno de uma pessoa dessa. Claro que levado pela mídia. Mas as pessoas, de maneira geral, não conseguem ver o verdadeiro problema. Não conseguem deixar de criticar no plano subjetivo, né? Ou seja, criticar a pessoa em si, mas considerar que o problema não é ela ou pessoas que vivem como ela, mas o problema é o que está no pano de fundo dessa sociedade que faz com que essas pessoas tenham esse tipo de vida para que as outras pessoas também imitem esse modelo de vida. Então aí que está o problema. Então no caso agora existe toda essa polêmica por causa desse padre Danilo César, lá do Nordeste, que veio ali denunciar o erro dessa falsa religião ali afro, mas foi ali um pouco, talvez, infeliz nos seus comentários, na medida que ele faltou respeito, e agora está sendo processado. Então quer dizer que é só isso que o mundo e a sociedade atual precisa para nos destruir. Que nós não tenhamos sensibilidade. Então quer dizer que não compensa também nós defendermos o catolicismo e defendermos a civilização cristã se a gente não tem a sensibilidade e o respeito pelas pessoas, por piores que elas sejam. Porque esse valor da sensibilidade, do respeito, da atenção, isso faz parte do cristianismo. Então é exatamente isso que a gente tem que aproveitar para fazer a nossa defesa, mostrando claramente a verdade, mas sem destruir. Quer dizer, sem chegar ali descendo a lenha, como as pessoas costumam dizer, porque é claro que isso daí vai causar também uma antipatia e o resultado final não é bom. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo o padre Danilo por ele ter tido um gesto de coragem para defender a fé, eu também faço questão de dizer que eu lamento que ele tenha colocado isso de uma forma assim, um pouco arrogante, um pouco desrespeitosa, e isso também não compensa. Então, por isso que a gente faz questão de fazer esses comentários aqui, essas conferências, colocar na internet, porque a nossa intenção é mostrar para as pessoas que nós estamos no meio de grandes mentiras, de grandes problemas, de situações muito graves, e nós temos que saber nos proteger. Nós temos que ter uma mentalidade católica para nós evitarmos todo esse combate que vem contra nós, mas nós sempre fazemos questão de mostrar para as pessoas que
para nos proteger e para termos ali a defesa da fé, nós não precisamos agir com arrogância nem com desrespeito. Porque, infelizmente, existe hoje em dia uma dificuldade de entender a diferença entre tolerância e ecumenismo. Então, a palavra tolerância é uma palavra fundamental para nós entendermos qual deve ser o trato que nós devemos ter com as pessoas que não pensam como nós, nem do ponto de vista da fé, nem do ponto de vista da moral. Então, como a Igreja Católica responde? Defesa e, ao mesmo tempo, tolerância. Sempre assim. Todos os papas tiveram essa mesma mentalidade. E isso sempre deu certo. Porque isso é Cristo. É o Espírito de Cristo. Agora, os tradicionalistas, de maneira geral, se apresentam de forma arrogante. Eles costumam mostrar uma face farisaica, ao invés de mostrar uma face evangélica, uma face do próprio Jesus. E com isso, eles não conseguem levar as pessoas para a verdadeira Igreja Católica. Até porque, como a gente sempre explica, a maioria deles não tem a verdadeira fé católica, porque eles não conseguem identificar tudo aquilo que faz parte do conjunto da fé que é ensinada pela Igreja. No entanto, o outro lado da moeda, que é a tendência moderna da Igreja do Vaticano II, é não só ter tolerância, mas ter aceitação. E aí que entra o problema. É onde você diz, por exemplo, como dizia Francisco, que se apresentou ali durante 12 anos como Papa, dizendo o seguinte: olha, quem sou eu para julgar se é uma pessoa homossexual? Então, quer dizer, o que custava ele dizer simplesmente a doutrina católica? Olha, de fato a gente não pode julgar a pessoa, Deus é que vai julgar. Mas o homossexualismo, ou seja, a prática da pessoa ter relação sexual com uma outra pessoa do mesmo sexo, ou com outras pessoas de qualquer jeito, como ele se apresenta hoje em dia, isso é grave pecado, ofende a Deus, destrói a dignidade dessa pessoa. E se ela morre em pecado mortal, essa pessoa não tem salvação. Basta dizer isso. Muito mais correto. Por quê? Porque isso é verdadeira caridade. Você ensina, você mostra para a pessoa o caminho e você dá para a pessoa a oportunidade dela se libertar. Mas o demônio que está por trás dessa falsa misericórdia, ele não quer que a pessoa se liberte. Ele quer que a pessoa fique presa no pecado, fique presa no mal, na mentira, e com isso vá para o inferno. Então não estou dizendo que a Preta Gil foi para o inferno. Pode ser que ela tenha se convertido, se arrependido no último momento por causa do sofrimento. Isso aí não cabe a nós julgar, concordo. Mas nós temos que ser claros em dizer: tal coisa é pecado mortal, tal religião é contra Deus, tal atitude desagrada a Deus. E se a pessoa morre nesse estado, na impenitência final, ela não tem como se salvar. Basta isso. Não estou sendo desrespeitoso, não estou acusando a pessoa, simplesmente estou manifestando a verdade da fé católica. E tampouco compensa chegar e dizer, da forma como diz agora Leão XIV, não, porque nós não podemos idolatrar a natureza, etc., querendo dar aí uma pequena corrigida nas atitudes que Francisco fez em relação a Pachamama, mas ao mesmo tempo não condena as falsas religiões. Pelo contrário, fez aí um pronunciamento na semana passada, dizendo que todos os cristãos têm que se unir, têm que formar uma única religião. Inclusive ele diz: porque o que nos desune é menor do que o que nos une. Então quer dizer que continua nesse mesmo projeto, que é justamente o ecumenismo. E o ecumenismo é o quê? É a relativização da fé. Como muitas pessoas que agora estão dizendo por aí, que a Igreja Católica deve guardar somente a essência. Então isso era o plano dos liberais, dos modernistas, desde o começo do século XIX, que eles já diziam exatamente isso, que a Igreja Católica tem que guardar somente a essência. A essência é o quê? Falar de Jesus Cristo,
falar do bem, falar da bondade, falar do amor, falar da paz. Mas não entrar nos dogmas, não entrar em coisas que desunem, ou que causam polêmica, ou que fazem divisão na humanidade. Então o projeto dessa nova ordem mundial é justamente fazer essa união de toda a humanidade em torno de uma só fé básica, né, que a gente chama também de fé noachida, que é o quê? Essa fé em valores básicos da humanidade em geral. E isso um pai de santo também vai ter. Então é por isso que o Baba Lorixá, pai Celinho, que é o pai de santo da Preta Gil, veio ali dizer que ele estava extremamente emocionado e esse líder espiritual, como diz ali a matéria, lamentou a perda da artista e destacou sua luz e generosidade. Então ele dizia, olha, minha filha, meu amor, minha flor, você trouxe tanta alegria para o meu coração e hoje eu choro já sentindo a sua falta. Então quer dizer que você vai dizer que esse pai de santo, ele é uma pessoa insensível? Ou ele é uma pessoa violenta, uma pessoa do mal? Não necessariamente. Mas ele é uma pessoa que não tem como se salvar. Está no caminho errado. E está levando as pessoas para o caminho errado. Agora, do ponto de vista humano, ele está bem. Olha, uma pessoa sensível, uma pessoa querida, uma pessoa amigável. Mas não é isso a religião que Cristo veio ensinar. Cristo não veio na Terra para ensinar essas coisas. Porque essas coisas humanas e que condizem com a amizade natural ou com a vida natural dos homens, isso até os pagãos sabem fazer. Isso está bem claro no Evangelho. Então, é por isso que a gente tem que se preocupar com a situação do Brasil especificamente, porque o Brasil agora está marcado por esse projeto, que é não só o comunismo, mas também deixar as pessoas nos vícios e nas falsas religiões. E quando nós falamos de falsas religiões, nós devemos também colocar ali todas essas religiões que se dizem evangélicas, que na verdade não passam também de uma forma de judaísmo. E é por isso que agora tem saído aí várias notícias de que está crescendo o judaísmo. Porque da mesma forma como eles estavam se apresentando os pastores, organizando aquelas igrejas, que nós sempre dissemos que são, na verdade, sinagogas, agora essas igrejas estão se transformando mesmo em sinagogas. E já tem ali no Nordeste muita gente seguindo o judaísmo. Da mesma forma como eles estavam pregando uma forma de cristianismo, mas que era falso. Porque toda forma de ecumenismo leva necessariamente à dissipação da verdadeira fé cristã. A dissipação da fé cristã vai levar a esses dois extremos, que são as religiões do homem. E só essas duas religiões que vão prevalecer, porque elas são as religiões do homem. Ou seja, o judaísmo de um lado e o paganismo do outro lado. E é exatamente o quadro que Cristo encontrou na Terra quando ele veio ao mundo. O judaísmo e o paganismo. Qual a diferença? Os dois têm valores morais. No entanto, o judaísmo é uma religião de elite, que vai colocar uma moral mais elevada e vai prometer para as pessoas uma vida boa na terra e uma herança no céu. Ou pelo menos um descanso perfeito depois da morte. Enquanto que o paganismo vai sugerir toda sorte de prazeres e de aproveitamento máximo dessa vida nos deleites e vai sugerir para a pessoa a proteção dos deuses, como fazem também as pessoas que invocam os orixás, para que essas pessoas depois tenham a felicidade plena. Então, é aqui que nós temos que prestar atenção como que a nossa sociedade ela está avançando rápido nesse projeto e no decorrer de uma geração muita coisa mudou. Porque a geração do Gilberto Gil não é a mesma geração da Preta Gil. Inclusive eu achei interessante quando nós lemos sobre a vida dela, que quando o pai quis registrá-la no cartório,
Ele diz, não, o nome vai ser Preta. E a pessoa do cartório falou, não, mas eu não posso colocar só o nome Preta. Tem que colocar também, se você quiser, você pode pôr esse nome. Mas eu sou obrigado a colocar um nome católico junto. Imagina? Então quer dizer que isso, há uma geração atrás, ainda era assim. Então quer dizer que ficou Preta Maria. Então quer dizer, a pessoa depois deixou de lado Maria, que poderia ter sido o gancho de salvação, né? Porque lá no cartório a pessoa já quis garantir, ó, tem que ter um vínculo com Deus, tem que ter um vínculo com a verdadeira religião. Por quê? Porque esse cartório que registrou ali, na época, há menos de 50 anos atrás, a Preta Gil, ainda estava com a mentalidade de uma civilização cristã. Quer dizer que você tem que registrar um nome que tenha vínculo com a religião católica. Isso é impressionante. E isso nós perdemos. Por isso que ela também já não se apresentava como Preta Maria, que seria muito melhor para ela, e que daria para ela, com certeza, um vínculo com Nossa Senhora, um vínculo com a verdadeira Mãe de Deus, que poderia também, através dali, dar um caminho de salvação. Então veja que nessa hora é que a gente tem que se apegar, por isso que a religião católica, isso que os protestantes não entendem, a religião católica tem a fé básica, aquela fé tal e qual, mas também tem recursos de misericórdia. E nos recursos de misericórdia você encontra a devoção à Mãe de Deus, ou a devoção a São José, ou mesmo o fato de que Nossa Senhora se apresentou naquela imagem de Aparecida como alguém que tem a cor escura. Quer dizer que isso aí não é um conteúdo da fé, mas isso são coisas que atraem as pessoas do ponto de vista do afeto, da humanidade, e fazem as pessoas se dirigirem, olha, como eu sou negra, eu gosto de Nossa Senhora Aparecida. Isso é bonito. Isso não tem problema nenhum. E isso é um caminho, é um recurso que Deus usa para atrair as pessoas da forma certa. Porque Deus também tem os recursos, e a religião católica sempre teve recursos para atrair as pessoas de uma forma certa. Porque pela fé tal e qual, as pessoas muitas vezes não conseguem chegar. Então quem dera que essa Preta Maria, que foi a filha do Gilberto Gil, pudesse ter essa devoção à Nossa Senhora Aparecida, ou pudesse encontrar ainda mais uma espiritualidade, como diz no Cântico dos Cânticos, nigra sum sed formosa. Né? Quer dizer que eu sou negra, mas formosa. E isso aí os padres da igreja interpretavam sempre assim, que a esposa do Cântico dos Cânticos é aquela que se apresenta como alguém que tem a cor negra, porque isso representaria os pecados, né? Mas ela é formosa por quê? Porque ela foi purificada dos seus pecados. Então não é algo que venha dentro de uma lógica da natureza, que você é melhor do que os outros, mas ao contrário, pela misericórdia de Deus, pela graça que Deus dá para a pessoa supera aquilo que ela possa ter feito contra Deus, mas a graça de Deus faz com que a pessoa seja perfeita e pura. Então, por isso que a gente hoje faz esse comentário, porque há muitas pessoas que se dizem católicos conservadores, mas eles não são capazes de perceber que a Igreja do Vaticano II não é capaz de santificar essa geração. Ao contrário, a Igreja que foi instalada a partir do Vaticano II, ela é responsável pelo estado das coisas como nós chegamos hoje, nessa nossa geração. Justamente porque ao invés de tolerar, mas ao mesmo tempo reprimir o erro e denunciar não só os pecados, mas também todos os erros em relação à fé, a Igreja do Vaticano II aceita. Então, ao invés de simplesmente tolerar, ela aceita. Enquanto que a fórmula da Igreja Católica sempre foi isso. Eu tolero, mas eu não aceito. E é isso que nós deveríamos ter também como regra para a nossa vida. Não, eu tolero a pessoa, mas eu não posso aceitar o erro. Eu não posso aceitar uma falsa religião. Eu não posso aceitar o homossexualismo. Essa é a maneira que um católico deve pensar. Então, hoje em dia, se você for perceber,
todos os ambientes são formados para que as pessoas aceitem. E nas escolas, inclusive, as crianças recebem educação religiosa, diz que é educação religiosa, para ensinar essas crianças a procurarem falsas religiões, inclusive satânicas. Porque as religiões pagãs que invocam essas entidades, esses orixás, são satânicas. Estão invocando o demônio. Mas hoje em dia você tem que aceitar tudo. E como não existe uma autoridade que vem ali dizer claramente, ó, isso é pecado, ou então vem dizer claramente, essa religião é satânica, essa religião é proibida por Deus, nós não podemos ter parte com essa religião. Não. Todos nós somos humanos, portanto somos uma só família e nós devemos aceitar todos. Então essa é a lógica do ecumenismo. Não só defendida por Francisco, mas por todos os outros falsos papas do Vaticano II, inclusive esse Leão XIV, que procura ser um pouquinho mais discreto, mas segue sempre a mesma linha. Então é como a gente explicava outro dia. Não adianta você ensinar 30% do cristianismo, ou 50%, ou 70%, ou 90%. Não. Os papas verdadeiros da Igreja Católica são sempre 100%. Eles ensinam 100% da religião cristã. 100%. Sempre. Agora, se você chega ali e fala assim, não, nós vamos agora dar um pouquinho mais de crédito, vamos aceitar isso, vamos aceitar aquilo, nós vamos ensinar 70%, tá bom. 70% já tá bom. Mas o diabo ele precisa exatamente desses 30% para fazer destruição na sociedade. Nem precisa de 30%. Bastaria 1% que você diz, não, 1% eu aceito, é suficiente para o demônio levar as pessoas para todo nível de destruição do pensamento, da filosofia, da ordem das coisas, da moral e da fé. Então, é aqui que nós devemos perceber onde que está o erro. Então, por isso que o Papa Leão XIII, aqui vem o magistério, que nos ensina, nessa encíclica Libertas, que é muito importante, que nós sempre estamos citando também, ele diz, ó, há um grande número de homens que creem que a igreja é adversária da liberdade humana. Tá vendo? Que a igreja fala, não pode, não aceita. Então quer dizer que a igreja é adversária da liberdade humana. Mas ele diz, a causa disto está na ideia errônea e adulterada que se faz de liberdade. Por quê? Com esta mesma alteração da sua noção, ou com a exagerada extensão que se lhe dá, chega-se a aplicá-la a muitas coisas nas quais o homem, a julgar segundo a reta razão, não pode ser livre. Olha só que impressionante. Então é aqui que o Papa Leão XIII, o verdadeiro Papa, portanto, vai dizer claramente, ó, tem certas coisas que o homem não pode ser livre. Ele tem que seguir obrigatoriamente o que a igreja manda. Porque isso é revelado por Deus. Ou você segue isso, ou você está fora, está condenado. Você se perde. Você perde a sua dignidade, você perde o seu caminho e você se perde completamente. E é isso que deveria ser dito em relação a Preta Gil. Quer dizer que não é ela que está sendo a promotora do mal, mas ela está com certeza sendo vítima de uma civilização que dá liberdade para coisas onde as pessoas não poderiam ter liberdade. Por quê? Porque com isso eles se afastam de Deus e se afastando de Deus miseravelmente, eles perdem a sua salvação. E ao contrário de dizer o que deveria ser dito, a Igreja do Vaticano II continua dando essa liberdade, porque o Vaticano II é feito para destruir esse pensamento católico aqui de Leão XIII. E dando essa liberdade, as pessoas chegam no inferno. Então, cada alma que chega no inferno, a culpa não é dela só não. A culpa é também daquele que deveria ensinar e não ensinou. Então, por isso que o Papa Leão XIII também escreveu uma outra encíclica que eu considero muito importante, que se chama Sapiência Christiana. Quer dizer, a sabedoria cristã. E nessa encíclica, o Papa Leão XIII vai ensinar o seguinte, que restaurar os princípios da sabedoria cristã e conformar plenamente com eles a vida, os costumes e as instituições dos povos
é uma necessidade de cada dia que se torna cada vez mais evidente. Então é isso que nós estamos defendendo aqui nas nossas conferências. A necessidade de restaurar os princípios da sabedoria cristã, para orientar a vida, os costumes e as instituições. Porque ele diz que do desprezo dessa sabedoria derivou tão caudalosa enchente de males que nenhum homem de são juízo pode tolerar o estado presente sem ansiedade. Então, isso aqui é o Papa dizendo no fim do século XIX. Imagina se ele visse a situação atual que nós estamos vivendo. Uma situação gravíssima, quer dizer, caudalosa enchente de males, de tal forma que nós não podemos alargar os olhos para o futuro sem profundo receio. E ele diz ainda, tem-se feito, é verdade, não medíocre progresso nas comodidades corporais e extrínsecas, mas toda essa natureza sensível, a abundância de meios, as forças e as riquezas, se podem gerar comodidades e aumentar a serenidade da vida, não poderão nunca satisfazer a nossa alma, criada para as coisas mais altas e com mais gloriosos destinos. Olhar a Deus e encaminhar-se para Ele, tal é a lei suprema da vida do homem, o qual, criado como foi a sua imagem e semelhança, é impulsionado com toda a força de sua mesma natureza a gozar do seu Criador. Todavia, esse caminhar para Deus não é obra de movimentos ou esforços corporais. Está vendo? É aqui que vem o ensinamento. Não é como as pessoas acham assim, não, se você é bom, se você é uma pessoa querida, se você é amigo das pessoas, então você caminha para Deus. Não, não necessariamente. Porque não é uma coisa que você faz pelo seu esforço natural. Mas de atos próprios da alma, que são conhecimento e amor. Quer dizer, você tem que ter o conhecimento da fé. E você tem que negar o pecado para chegar no amor de Deus. E isso é um ato sobrenatural que vem também pela graça. Ou seja, a graça de Deus entra primeiro, depois te dá o conhecimento e te dá o amor. Deus é a primeira e suprema verdade e a inteligência não vive senão dessa verdade. Quer dizer que nós precisamos alimentar a nossa inteligência com a verdade plena e revelada. E ao mesmo tempo, Deus é a santidade perfeita e o sumo bem. E a este só a vontade pode aspirar e chegar eficazmente por meio da virtude. Então quer dizer que aqui, depois quem quiser pode ler essa encíclica completa, que se chama Sapiência Cristiana, mas aqui o Papa Leão XIII já nos dá os dois caminhos fundamentais, ou seja, dar para a inteligência o conhecimento da verdade toda revelada por Deus, de toda a doutrina católica, e ao mesmo tempo dar para o coração a virtude que seja capaz de guiar o homem pelo caminho correto e de fazer com que ele cresça no amor de Deus. Porque uma vez que a pessoa está alicerçada no amor de Deus, aí sim ele é capaz de amar o próximo como a ti mesmo. Né? Porque não é possível você amar o semelhante sem primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E amar a Deus acima de todas as coisas inclui necessariamente a aceitação de tudo aquilo que ele revela e a rejeição de todas as falsas religiões, de todas as heresias, de todos os erros. Então aqui fica claro que a fé católica é algo muito mais perfeito do que aquilo que as pessoas estão vivendo hoje em dia, que essas pessoas pensam que têm uma vida feliz, têm uma vida ruim, depois sofrem com graves doenças, com graves infortúnios, e depois ainda morrem miseravelmente, sem poder gozar da felicidade plena de estarem junto de Deus, na amizade perfeita junto de Deus. Então, é lamentável realmente, nós fazemos aqui esse comentário com o objetivo de levar as pessoas a pensar sobre isso e a pedir a Deus também por todas essas almas, por todas essas pessoas que se perdem nas falsas religiões e que estão afundadas na lama do pecado. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos perdoe e nos ajude, agora e sempre. Amém.